Bom dia, você que está me acompanhando pelo canal IBE Fortaleza. Nesse momento eu quero te enviar um grande abraço, desejar que a palavra, a meditação de hoje seja como uma semente que cai em terreno bem preparado e que você tenha a alegria de plantar essa semente e tenha uma alegria ainda maior quando chegar a hora de colher esses frutos que generosamente Deus vai te conceder. Eu também desejo uma semana muito abençoada, um dia muito abençoado e que nós possamos ouvir essa palavra hoje com o nosso coração, porque é uma justa homenagem a todas as mulheres que têm deixado uma contribuição marcante, significativa ao reino de Deus. Nós sabemos que esse texto de Lucas 8, ele vai dar nomes, além de algumas que ele diz, entre outras mulheres. É um texto maravilhoso e eu espero que você possa acolher bem essa palavra no seu coração e ter um pouco de gratidão pelo trabalho de tantas mulheres, sejam mulheres com nomes ou algumas anônimas que têm deixado contribuições significativas, seja no serviço, seja na proclamação, seja no evangelismo, seja na contribuição financeira, como é o texto aqui que vai falar. De todas as formas, as mulheres têm sido bênção para o ministério do cristianismo, para a divulgação e o crescimento do reino de Deus em todas as partes do mundo. O texto de Lucas 8, de 1 ao 3, diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Olha que palavra linda, porque nós temos aqui na descrição o nome de algumas mulheres, e se elas estão citadas é por causa da importância, da relevância que essas mulheres ocupavam na sociedade, e o texto vai dizer que muitas outras, que nós não sabemos o nome, não estão citadas aqui, mas que era um grande grupo de mulheres que abençoavam financeiramente e cuidavam de Jesus e dos seus discípulos. Muitas vezes, quando nós ouvimos os relatos bíblicos, ou quando nós lemos, muitas vezes nós não temos a dimensão de que esses homens precisavam de cuidados, esses homens precisavam de sustento, eles precisavam se alimentar, se vestir, se calçar, tinha o ministério correndo e eles estavam itinerantes, e essas mulheres eram o apoio financeiro, emocional, e eu fico extremamente feliz porque o texto é justo e traz essa importância e essa nota do valor e do cuidado que essas mulheres tinham com Jesus e com o seu ministério e também com seus discípulos. Temos aqui Susana, que significa lírio. Ela foi uma das muitas mulheres que seguiam Jesus em seu ministério da cidade, de cidade em cidade, como também Maria Madalena, Joana, Susana, que também havia sido curada por Jesus de algumas doenças debilitantes ou libertada de maus espíritos. Ela então tornou-se uma líder entre as mulheres que serviam Jesus e também os seus discípulos e os apoiavam financeiramente. Jesus amava e respeitava aquele grupo de mulheres devotas. Ele as valorizava e, obviamente, prezava suas ofertas generosas e abnegadas. As ações de Jesus com relação às mulheres muitas vezes expressavam sua apreciação pelas habilidades que elas receberam de Deus. Ele ensinou as mulheres da mesma maneira
que ensinou aos homens. Lucas registra as palavras dos dois homens que se dirigiram às mulheres no túmulo vazio, lembrando as palavras que Jesus os havia ensinado ainda na Galileia sobre a sua crucificação e ressurreição. Esse texto está em Lucas 24:8. Jesus queria que as mulheres se envolvessem na obra de Deus e em seu breve ministério colocou um firme fundamento sobre o qual elas têm construído com fidelidade nos últimos 2000 anos. Queria ainda falar um pouquinho sobre Joana. Nós sabemos muito sobre Maria, chamada Madalena, porque era da cidade de Magdala, mas Joana e Susana são praticamente duas anônimas. Então, já falei aqui um pouquinho sobre Susana, quero falar agora um pouquinho sobre Joana, cujo nome significa presente de Javé, era esposa de Cusa, procurador de Herodes Antipas. Com uma posição tão importante, Cusa devia receber um excelente salário. Certamente ele deu a Joana uma linda casa com todo luxo, disponível naquela época. Porém, quando Joana se encontrou com Jesus, ele a curou de uma doença que não está especificada ou a libertou de um espírito mau que controlava a sua vida, segundo declara Lucas 8:2. Então Joana decidiu abnegar-se. Ela escolheu colocar em risco seu estilo de vida confortável para tornar-se uma seguidora de Jesus Cristo. A vida era difícil para as mulheres que serviam a Jesus e seus discípulos, mas Joana uniu-se a essas mulheres que generosamente doavam não apenas tempo e energia, mas também o dinheiro que dispunham para apoiar o ministério do Senhor. Joana foi até o túmulo de Jesus na manhã do domingo seguinte à crucificação e é citada como uma das mulheres que relataram a ressurreição de Jesus aos 11 discípulos. Sabemos que Joana poderia ter levado apenas uma vida extremamente confortável aqui na terra, mas ela preferiu ser cooperadora, abençoadora do reino de Deus, e o seu nome então entra para as memórias que o Novo Testamento traz e traz a sua alta relevância de contribuição, de cooperação, de ser abençoadora e de ter seguido Jesus juntamente com todas as outras, né? Maria Madalena dispensa apresentação, porque conhecemos muito, ela foi a primeira testemunha da ressurreição, e nós temos então em Maria Madalena também uma seguidora fiel, dedicada, cooperadora, com um coração profundamente grata de ter sido liberta, curada e chamada para seguir a Jesus. E essas mulheres nos inspiram, além das outras que não temos o nome, porque o texto de Lucas 8, de 1-3, fala de muitas outras que nós não sabemos o nome. Então, essas muitas outras me incluem, te inclui, e a igreja é, sim, grata ao trabalho extraordinário, marcante, que todas as mulheres, em mais de 2000 anos, muitas vezes anonimamente, têm deixado contribuições significativas ao reino de Deus, ao cristianismo, às nossas amadas e preciosas igrejas. Eu me sinto profundamente feliz em fazer parte do grupo dessas mulheres. Que Deus, então, nos abençoe, onde quer que você esteja, você que está me ouvindo, abençoe e agradeça o trabalho que tantas mulheres têm desenvolvido na sua igreja, na sua comunidade, na sua família, porque com Jesus as mulheres são muito mais dedicadas, consagradas, abençoadas. Aqui uma pequena homenagem da pastora Betinha a todas as mulheres, e que Deus nos abençoe. Eu desejo uma ótima reflexão, um ótimo dia. Amém.